19 minutos em Natal. Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o professor Tiago Loureiro. Ele que é da Assessoria de Relações com o Mundo do Trabalho do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, uma das instituições de ensino mais importantes aqui do Rio Grande do Norte. Bom dia, professor. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. A gente vai conversar sobre o jovem aprendiz. Final de ano sempre tem uma demanda maior pela contratação de jovens aprendizes. O que é que está previsto aí em termos de demanda e como é que a pessoa pode contratar esse jovem? Geralmente as empresas se organizam nos meses de novembro e dezembro para fazer a contratação do jovem no mês de janeiro, né? Geralmente as empresas têm que cumprir uma cota de jovem aprendiz, aproximadamente 5% do seu quadro funcional. Isso está numa lei, né? Está numa lei criada no ano de 2000, salvo engano, né? Tem um decreto de 2005 que regulamenta esse programa do país. Resumidamente, o que é que a lei diz? Qualquer empresa do Brasil que tenha 7 ou mais funcionários está obrigada por essa lei a cumprir uma cota de 5 a 15% do seu quadro funcional de aprendiz. Sim. Então, esse é o que diz a lei. E as empresas, de uma maneira geral, tentam cumprir, né, professor Tiago? Isso. Aqui no estado nós temos aproximadamente umas 3 mil empresas, segundo dados do Ministério do Trabalho, que possuem no seu quadro funcional o jovem aprendiz. Isso dá um universo de quantos jovens aí? Você tem esse levantamento ou não? Acredito eu que aproximadamente uns 8 mil aprendizes devem estar espalhados aí nessas 3 mil empresas. No caso do IFRN? O IFRN, o programa começou no começo desse ano, agora no mês de março, para aproximadamente março ou abril, e nós já temos hoje contratado pelas empresas, inclusive de vários municípios do Rio Grande do Norte, aproximadamente 120, 130 aprendizes. Em todas as áreas de ensino do IFRN? Qualquer aluno nosso do curso técnico, ele pode ser jovem aprendiz em uma empresa. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos todos os nossos cursos técnicos e equiparamos ele ao programa de jovem aprendiz. Então essa, na verdade, é uma das grandes vantagens do IFRN. Então as empresas têm um leque maior de contratação. Então, geralmente as empresas contratavam na área administrativa e com a entrada do Instituto Federal elas podem variar, podem atender vários setores da empresa. Então, até porque trata-se de um selo importante, né, do ponto de vista do ensino, o IFRN, né, professor? Isso. O exemplo que eu tenho dado recentemente são 2. A Vincunha, por exemplo, ela tem aproximadamente 15 a 20 aprendizes nossos e eles estão em vários setores. O Nordestão... A Vincunha é do setor têxtil. Isso. Né? O Nordestão, por exemplo, né, que imagina-se que ele ia contratar um jovem aprendiz do Instituto da área administrativa. Mas as 2 primeiras contratações foram alunos do curso técnico em edificações. Eles estão com a obra, né, e aí precisam desse técnico e fizeram essa contratação saindo, vamos dizer, do tradicional, né? No caso do IFRN, qual é a demanda maior? Não só no IFRN, né? A demanda maior ainda é na área administrativa. Então, por exemplo, nós temos 3 cursos no eixo de gestão, técnico em comércio, técnico em administração e técnico em logística. Esses 3 cursos, basicamente, nós não temos mais alunos aqui nos campos da Grande Natal. Mas acredito eu que com a nossa entrada, as empresas vão começar a perceber que elas não precisam concentrar todas as suas contratações na área administrativa e gradativamente elas vão começar a atender outros setores, como eu já falei, como já acontece hoje com a Vincunha, por exemplo. Eu sei que são muitos cursos, não precisa citar todos aqui, mas os principais que, inclusive, chamam a atenção do mercado na hora de contratar um jovem aprendiz, professor. Os cursos da área de gestão, sem dúvida, se destacam. O curso da área de informática, um curso que surpreendeu a gente positivamente, é o curso de mecatrônica. Mecatrônica? Do campus Parnamirim. E um curso que eu acho que tem muito potencial e poucas pessoas sabem da existência dele é o curso do campus Ceará-Mirim de equipamentos biomédicos. Então, recentemente eu fiz algumas visitas às empresas e a gente percebe que as empresas estão exportando profissionais de Recife, de São Paulo, quando nós temos aqui um profissional formado aqui no campus Ceará-Mirim. O programa funciona a contento em todo o Rio Grande do Norte? Como deveria, não, né? Até por questões de limitação, vamos dizer, de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, hoje concentra-se ainda na Grande Natal, até também talvez pelo porte das empresas, mas a entrada do Instituto pode fazer com que ele comece a se difundir
também no interior do estado. Esse, pelo menos, é o nosso desejo. Eu estou perguntando isso porque eu sou do tempo da Etfed, que só tinha a unidade aqui em Natal, né? Ali perto do Midway, né? Mas hoje o FRN está presente em várias cidades do estado do Rio Grande do Norte, né, professor? Hoje nós estamos 21 unidades. Mais de 20 unidades. Espalhadas em todo o território do Rio Grande do Norte. E uma característica que eu sempre digo é o seguinte: sem sombra de dúvida, nós temos pelo menos um aluno em cada município do Rio Grande do Norte. Porque cada campus desse que está no interior, ele envolve ali alunos de 5, 6, 8, 10 municípios ao redor dele. E o que é que está previsto? Do ponto de vista do contratado, o que é que ele tem como direitos, como garantias? Essa é a grande vantagem do jovem aprendiz. O aluno tem um contrato de trabalho, contrato esse que é registrado na sua carteira de trabalho, certo. E aí automaticamente ele passa a ter direito a todos os benefícios sociais, trabalhistas, como qualquer outro funcionário da empresa tem. Diferente do estagiário, por exemplo, que só tem direito a férias e auxílio de transporte. O jovem aprendiz, ele tem todos os direitos trabalhistas previstos na CLT. E é importante isso, sabe, esse tipo de programa, porque o jovem ele sofre muito por aquela questão da falta de experiência, né? As empresas, os empresários exigem muito na hora de contratar e a falta de experiência, às vezes o camarada impede que ele assuma uma determinada oportunidade de emprego. O jovem aprendiz, ele quebra essa barreira, né? A filosofia do jovem aprendiz é justamente isso, é fazer com que esse jovem, que tem muito potencial, muita energia, possa colocar em prática. E para as empresas eu vejo como algo muito salutar. Por quê? Porque ela está preparando a mão de obra que irá contratar futuramente. Eu perguntei as vantagens para o contratado e o senhor já se antecipou. Então, quer dizer, a grande vantagem para a empresa é que ela está formando ali mão de obra extremamente qualificada. Isso, né? Ela está contratando um jovem que não tem experiência nenhuma, consequentemente não tem nenhum vício, vamos dizer assim, né? Não passou por nenhuma outra organização. Então ela vai moldando esse jovem durante o tempo que ele é aprendiz, e aí ao terminar o seu contrato de jovem aprendiz, havendo a oportunidade, logicamente ela pode contratar em definitivo, que é o que já está acontecendo com alguns jovens nossos. Esses contratos, qual é o prazo dele? Um jovem pode passar até 2 anos na condição de jovem aprendiz. Na via de regra, as empresas contratam por 1 ano e meio, e aí após o contrato ela pode fazer a contratação. Isso às vezes coincide com o final da formação, o início, a entrada desse profissional no mercado de trabalho, né? Isso. No nosso caso, todo o contrato é feito do dia que ele está sendo contratado, o aluno, sendo redundante, até o último dia de aula do curso dele. Então, quando terminar o contrato do aprendiz, já terminou o curso no IFRN, e aí sim é o momento da empresa, se houver oportunidade, de contratar o nosso aluno em definitivo. É isso aí. E como é que a pessoa, no caso, a empresa, qual é o procedimento? A empresa procura esses jovens ou os jovens entram em contato com as empresas? Como é feito esse trabalho aí de inscrição desse jovem aprendiz? Pode ser feito das duas formas, né? Mas hoje o empresário que estiver nos ouvindo, a sugestão que eu daria é que ele ligasse inicialmente para o 4005-0891. Vamos repetir, esse é o número lá do setor que o professor Tiago Loureiro cuida, né? Dessa relação com o mundo do trabalho. 4005-0891. Pronto. E aí ela vai receber mais informações. A empresa vai receber mais informações. Ele vai entender qual é o curso que atende a demanda dela. E aí vamos direcionar para o campus mais próximo que possa atender. Mas o interessado, né, em ser contratado, o jovem aprendiz, ele também pode fazer o movimento de procurar as empresas e fazer com que elas entrem em contato com o IFRN, né? O nosso programa ele é exclusivo para quem já é o nosso aluno. Certo. Né? Então, não, mas no caso do jovem aprendiz do IFRN, né? Ele pode também buscar a oportunidade. Sim. O nosso aluno, sim. Agora, um jovem que esteja nos escutando não pode ir ao IFRN e dizer eu quero ser jovem aprendiz porque ele não é nosso aluno ainda. Não. O jovem aprendiz do IFRN, aquele que tem interesse em participar do programa, né? Isso. Ele pode também procurar empresa, pode, com certeza. fazer... Inclusive, internamente, a gente estimula muito que o nosso aluno tenha essa proatividade. Né? Então, a partir do 3º ano do curso, o aluno do curso integrado, por exemplo, ele pode e deve ter o seu currículo organizado e sair nas empresas, né, se identificando como nosso aluno e se colocando à disposição para ocupar uma vaga de jovem aprendiz. Existe um grande interesse dos alunos no programa, Com né? certeza, sem sombra de dúvida. Os alunos procuram bastante e assim...
É uma coisa que, historicamente, o Cefet, né, Tiferne, como você disse que é do seu tempo, sempre teve, e nos últimos 5 ou 6 anos a gente tinha perdido isso um pouco. E eu acredito muito que com a entrada do jovem aprendiz, gradativamente a gente vai resgatar essa inserção do nosso aluno, que ainda é forte, mas poderia ser um pouco mais. Pois é. E é importante, apesar do bom nível, da qualidade técnica do IFRN, a experiência de colocar em prática o que está aprendendo na escola, na sala de aula, não tem comparação, não tem, né? É importantíssimo na formação desse profissional. Eu participei recentemente, Jorge, de um evento sobre estágios, algo similar ao Jovem Aprendiz, no campus Nova Cruz. E na mesa redonda tinham 2 alunos que eram estagiários. E eles disseram, com a minha entrada no estágio, eu comecei a ver mais sentido no curso. Então, é como você disse, só a teoria ou só a prática sozinha não. Eu sempre caminhar juntas. Muito do profissional que eu sou foi porque eu fazia faculdade, eu fazia universidade e já trabalhava na profissão, na comunicação. E aí você traz a experiência, traz a teoria e você tem a prática. Você mira melhor a teoria na sala de aula. Exatamente. Uma série de benefícios. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do professor Tiago Loureiro. E ele vai repetir aqui o telefone de contato que as empresas podem contactar com o IFRN para saber mais detalhes sobre o programa Jovem Aprendiz. E eu que agradeço mais uma vez, sempre você é muito receptivo aos nossos pedidos. O telefone é o 4005-0891 e eu queria aproveitar o momento para fazer um convite às pessoas que estão nos ouvindo. De 28 a 30 de novembro, nós vamos ter a CECITEX, que é o nosso maior evento científico, que vai acontecer na cidade de Caicó, na Ilha de Santana. Como a Cientec tem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem esse evento que é da... CECITEX, do IFRN, é o momento da sociedade conhecer o nosso fazer. Que coisa boa. Vai ser em Caicó, na Ilha de Santana, na Ilha de Santana, 28 a 30 de novembro. Com certeza vai ser um sucesso. Obrigado, professor Tiago Loureiro. O pedido seu não é pedido, é um chamado. Obrigado pelas informações e sucesso aí no programa Jovem Aprendiz. Essa entrevista você confere logo mais no portal nominuto.com ou no Facebook. Né? Acabamos de ter o programa aí transmitido pelo Face Live. A todos uma boa semana. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Tem notícia chegando. Até amanhã com o Jornal 96.